Eu fico pensando se existe algum jeito da gente conseguir olhar para isso daí com um pouco mais de, não é nem critério, mas com um pouco mais de segurança, um jeito, sabe? O Apocalipse, o livro do Apocalipse, ele não é exatamente claro. Não, é difícil pra caramba. No jeito que ele fala as coisas que estão acontecendo ali. É muito difícil. Até porque, bom, se a gente está falando se João escreveu a parada na época que ele escreveu para olhar para o agora, Sim. eu fico imaginando se ele tinha capacidade cognitiva de vislumbrar. Até de entender, né? De entender. Exato. Tipo, imagina o cara entender que, pô, tem a vida que a gente vive hoje. Não, muito difícil. Muito difícil, cara. Muito difícil. Ele tem que ser revelado para ele de uma forma simbólica e tudo mais. Não, né? lógico. Então aí o problema é que a gente vai ler hoje e é simbólico. Quer ver uma adaptação que a galera faz? Tem um trecho no Apocalipse que vem um cometa chamado Absinto e ele bate na Terra, do tamanho da montanha, imagina o caos que vai gerar. Faz um rombo no poço do abismo e aí libera o príncipe do abismo, que é um ser que a Bíblia chama de Apolion ou Abaddon, e junto com ele vem o que João falou, que são seres com asas, como de gafanhoto, cabelo como se fosse de mulher, ferrão de escorpião, e eles vão aferroar as pessoas e a pessoa vai sentir tanta dor que ela vai pedir para morrer, mas não vai conseguir morrer, vai ter alguma coisa que vai atrapalhar o cara de morrer. Será que é inteligência artificial fazendo o cara virando imortal? Não sei. Essa ideia da imortalidade também é interessante, vou deixar na gavetinha se você quiser entrar nisso. Aí o que acontece? O que a galera diz? Pô, você imagina um mundo de uma nuvem de gafanhoto vindo, aí os caras, é helicóptero. Será que não era helicóptero que ele viu? Que o negócio... Ele falou, meu irmão, pô, aquela hélicezinha de trás é o ferrão, né? O negócio rodando, barulho. Às vezes é isso também, cara. É muito difícil de tu adaptar a parada, né? Muito complicado. Como é que é esse lance da imortalidade aí, cara? Então, cara, aí já é outra zebra. O Vale do Silício, aí a gente tem que fazer uma simulação aqui. Imagina, cara, você ter tanto dinheiro que nem que se você quiser, você não consegue gastar tudo. É uma galera do Vale do Silício. Imagina tu poder estar em qualquer lugar do mundo que você quiser, você ter um iate gigantesco. Pô, a vida é boa pra caramba, né? Cara, você não quer que a vida acabe. Quem quer que a vida acabe quer estar ferrado, né? Por isso que o pessoal diz que o Apocalipse eram pessoas pobres que a vida já era horrível e fala, pô, acaba logo o mundão aí, já tá só sofrimento. O ricão não quer isso. O ricão quer curtir. Então, pô, o cara já tem poder pra caramba, dinheiro infinito, o que ele pensa? Eu quero ficar garotão pra sempre, né? Né? Eu quero O que adianta ter toda essa grana aqui não poder curtir, e o meu né? pau não sobe. Então, não poder aproveitar, né? Então, cara, já há muitos anos, tem uma galera no Vale do Silício pesquisando tecnologias de extensão da vida. Prolongar a vida. E tá tem pensando um cara nele, maluco né? aí que tá entrando, tu deve estar ligado nesse cara, um bilionário aí, que a vida dele é... ele botou sangue do filho e tal. Isso, faz uma porrada de coisa, um monte de tratamento, o dia inteiro fazendo tratamento pra ficar jovem. Sim. Mas aí é doido, porque assim, ele não tá vivendo, ele tá só... tá meio vampiro ali, Ele tá né? fazendo só tratamento, o dia dele é se tratar. Chatão, pô, melhor viver logo, pô. E aí tá parecendo um bonecão de Tá porcelana parecendo um também, bonecão. né? Tá meio bonecão, né? Bonecão de Olinda. Mas o que tu tava falando? Então, a Google, cara, criou uma empresa chamada Calico, California Life Company, só para pesquisar a imortalidade. O Peter Thiel, que é foi o cara... Peter Thiel é um cara que eu sugiro todo mundo estudar esse cara. Esse cara é tão poderoso, mas tão poderoso, que ele chegou pro Trump e falou, Trump, eu te apoio, mas com uma condição. Trump falou, qual? Eu que vou escolher o vice-presidente. Ele escolheu o J.D. Vance. J.D. Vance é um filhotinho dele. Ele que fez o J.D. Vance virar cristão também. Então, cara, Peter Thiel tá gastando bilhões para investir nesse negócio de entender o que é a morte e superar a morte. O trabalho é em cima de você entender no DNA o que acontece, né? Eu não sou biólogo não, mas vou dar uns pitacos aqui que se eu falar bobagem a galera depois me ajuda aí. Eu queria ser médico, né? Então aprendi um pouquinho. Sou médico das almas hoje. Olha! Né? Somebody. Minha filha, quando era pequena, falou, pai, você tá fazendo doutorado para virar doutor médico? Aí eu falei, não, filho, eu vou virar doutor em linguística. Aí ela, doutor de linguiça? Mas não é doutor médico, não?
poxa, que pena. De linguiça. Aí eu fiquei tristão. Falei, pô, minha filha só vai ter orgulho do pai se virar médico. Eu falei, acho que vou ter que virar médico. Putz. Agora, pergunta de novo, agora que ela tem 16. Não, agora ela acha maneiro. Cara, as nossas células, elas ficam se multiplicando constantemente. Uhum. Dizem que entre 7 e 10 anos, todas as células do nosso corpo mudaram. A gente não tem mais as células que a gente tinha de 10 anos atrás. Isso é o barco de Teseu, né? Cara, tá ligadaço, hein? Eu estudei isso no mestrado de filosofia na área de lógica e metafísica. O paradoxo do navio de Teseu. Isso, navio Porque de Teseu. O navio vai pra guerra, você tem que trocar as ripas de madeira. Chega um momento que não tem mais nenhuma ripa original. Este ainda é o navio de Teseu ou não? E se tu montar um navio novo com as madeiras, com os pedaços que você tirou do navio de Teseu? Esse é o navio de Teseu? Existem 2 navios de Teseu? Sim, qual que é? Não sei. Cara, esse debate é interessante, parece tosco. Abri uma gavetinha aqui. Porque isso é papo de filosofia analítica e de lógica. Filosofia analítica é filosofia da linguagem. É em cima disso que a inteligência artificial é construída. Você tem que imaginar o que é o raciocínio, o que é a consciência, o que é o pensamento. Então, para isso você tem que ter, para você programar isso, você tem que ter os conceitos que fundamentam o pensamento. Né? A lógica, na filosofia, o que é? A arte do bem pensar. Você pensar certo. O seu pensamento não ser inconsistente. O seu pensamento não ser incoerente. Então, para você criar um código de programação e comandos para a máquina, você tem que trabalhar em cima disso tudo. Mas o mais legal é que nesses princípios você tem a lei o princípio da identidade, que é A igual a A, que é eu, sou eu mesmo, 2 é igual a 2, B é igual a B, a coisa é idêntica a ela mesma. Você tem o princípio da não contradição, que é ou você é X ou você não é X. Tipo assim, ou você é alto ou você é baixo. E tem o outro que é o da não contradição. Você não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Parece palhaçada isso, mas pô, Aristóteles já estava tratando disso no livro dele da lógica 300 anos antes de Cristo. E toda a lógica por trás da inteligência artificial, não só da inteligência artificial, do computador. Para você criar o computador, a galera teve que resolver essas questões, né? A ideia de computabilidade, a ideia de decidibilidade, né? O Alan Turing resolveu isso tudo. É todo um trabalho filosófico. Isso que é interessante. O computador vem de uma discussão filosófica, né? O que é computável, o que é decidível. Os trabalhos seminais de filosofia analítica do Alan Turing, que é o pai do computador, a máquina de Turing, foram todos publicados numa revista acadêmica de filosofia analítica, que é a revista Mind. Então, assim, eu dava aula de filosofia explicando pra galera, filosofia é o seguinte, meu irmão, você sabia que foi um filósofo que criou o computador? Aí o cara, não é possível falar. Aí eu contava essa história toda, né? Então, o cálculo lambda, que deu origem à máquina de Turing, o cálculo lambda é do orientador de doutorado do Alan Turing, que é o Lorenzo Church. Esse aí era... E ele era cristão, era presbiteriano. Adequado. Ele criou o cálculo lambda, que é tipo assim, o princípio da computabilidade. Você insere um dado, o dado é computado e emite uma resposta. Por exemplo, o cálculo é mais 2. Aí você insere 2, vai sair 4. Então você insere um dado, ele computa e sai. A máquina de Turing é isso. Você tem uma máquina igual a máquina de refrigerante, né? Eu quero o refrigerante que está aqui, é esse refrigerante. Aí quando você aperta o botão, ele vê a linha e a altura. Linha 5... coluna 4. Então você entrou apertou o botão, ele emite uma resposta. Isso é a máquina de Turing. Aí depois vem a tabela ASCII com 01, 01, 01, o boot, que são histórias maravilhosas. É tudo uma concepção filosófica. Então os caras falam, filosofia não serve pra nada. Você fala, meu irmão, se não tivesse isso, não tinha computador, não tinha smartphone, não tinha teu celular aí. Não tinha inteligência artificial, meu amigo. Então esse papo é legal pra caramba. Voltando pra imortalidade, o que esses caras estão pesquisando? A célula... Pô, puxei bonito agora, meu irmão. Aí gastei uma energia. Não, mas relaxa que eu tava aqui. Se tu não manda aí, tu tava falando que as células vão se dividir. As células vai se... Pô, eu puxei aqui. Mas e as células que se multiplicam? As células vão se multiplicando. Aí, cada vez que multiplica, ela perde um pouquinho. O DNA vai degradando um pouco, né? Tem o lance dos telômeros que vão ficando mais curtos. Né? Telo é o fim. Né? Mero é parte. Mereologia, aí que é difícil a gente concluir a conversa. Mas vai. Quando eu estudei no mestrado de lógica na Federal do Rio de Janeiro, eu não concluí esse mestrado.
a gente estava estudando não só o paradoxo de Teseu, na verdade, o paradoxo do navio de Teseu é um exemplo de mereologia. Meros é parte em grego. Mereologia é como as partes compõem o todo. Não são as ripas de madeira do navio de Teseu? Então, meros é parte, telo é fim. Telômero é a parte final do DNA que eles achavam que não servia para nada. Entendi. Que eles deram o nome de junk DNA, DNA lixo. Só que os caras descobriram que essa parte que aparentemente não servia para nada, na realidade é a parte relacionada ao envelhecimento. Quando o telômero vai diminuindo e degradando, a pessoa envelhece. As células da pele, do coração, elas vão se multiplicando, o telômero vai diminuindo, ela vai ficando envelhecida, vai ficando enfraquecida. Então, se algum tipo de terapia genética conseguir reverter essa degradação do telômero, em tese... Ou pausar, você não envelheceria. Aí, existem os exemplos na natureza de seres teoricamente imortais. Eles são imortais por velhice, né? Tem a planária, por exemplo. Planária você corta no meio e vira duas. Loucura, né? A gente tem essa que é uma das mais estranhas. A água-viva Turnitopsis dorne é o nome científico, mas o apelido dela é água-viva Benjamin Button. Já ouviu falar nessa? Benjamin Button. Já ouviu falar? Eu tô ligado no Benjamin Button, mas eu não conhecia esse apelido dela. Pra mim era Turnitopsis dorne é o nome científico. Aí eu lembrei do meu pai, né? Meu pai falou, pô, vi um filme muito maneiro, cara. O maluco nasce velho, vai ficando mais novo. Aí eu falei, qual que é o nome do filme? Ele, Joaquim Botão. Falei, pô, que Joaquim Botão? Não, que o cara fazia negócio de botão, é essa aí. Cara, essa água-viva, ela nasce, aí ela pode envelhecer ao contrário. Ela reverte. Quando ela tá ficando velha, ela volta a ser um bebezinho. E ela envelhece de novo, aí volta a ser o bebezinho, envelhece. Os caras estão estudando isso para achar a solução. Aí... Sofrer para sempre, né? O pior de tudo, não, o mais estranho de tudo. A mulher das células imortais. Henrietta Lacks. Tem até série na Netflix. Henrietta Lacks. Ouviu falar, tem que chamar os caras mais cascudos aí, pô. Tem. Tá? Não? Tem. Parada antiga. Henrietta Lacks, cara, foi uma americana afrodescendente. Os avós eram escravos. Que ela teve um câncer. E ela foi fazer um tratamento. Quando pegaram os exames dela, eles viram que as células dela não morriam. Porque as células envelhecem e morrem também. As células dela em cultura ali não morriam. E aí, eu fico me imaginando... Ela morreu do câncer. Eu fico imaginando, cara, se essa mulher não tivesse morrido do câncer, acho que ela não tinha morrido. Porque as células dela não envelhecem. Não tem esse negócio do telômero. Hoje, existem mais de 2 toneladas de células HeLa. He de Henrietta e LA de Lacks. Células HeLa ajudaram a criar a vacina para poliomielite, para solucionar vários problemas de saúde. As células são estudadas até hoje, as células da Henrietta, e ninguém entende até hoje por que a célula não envelhece. Talvez ali a gente tenha também um caminho para achar essa solução para a imortalidade. Porra, tu queria ser imortal, cara? Cara, ó, vou te falar, eu quero ser imortal, mas com Jesus, né? Não fazendo essas paranoia que esses caras fazem aí, nessas promessas aí de meio somebody, né? Eu creio que eu vou acabar sendo imortal de uma forma ou de outra. Ó, na carne. Acho que se eu ficasse garotão aí na flor da idade ia ser maneiro pra caramba, né? Sim, né? Se mantiver assim já tá bom também, né? Tá bom, não para de envelhecer, tá ótimo. A gente, uma vez um amigo meu da faculdade falou, pô, Daniel, esse negócio de viver eternamente deve ser chato pra caramba, né? Eu falei, ó, você que tem uma vida mais ou menos, eu vejo que você gosta da tua vida. Teu pai te banca aqui pra você ficar só na faculdade, só usando entorpecentes, pra você ficar aí de palhaçada com as menininhas. Se fosse possível, você não ia ficar nessa rotininha eternamente? Pô, eu ficaria. Eu falei, então, deu o braço a torcer, pô. É que eternamente, meu irmão, é eternamente. É que eu suponho... Vai e volta. É que eu suponho que uma vida eterna com Deus deve ser bem mais interessante do que isso daqui. Com certeza, porque imagina a quantidade de coisa que existe e a gente não faz ideia, que a gente não consegue nem compreender. E só fazendo parte de uma mente como essa que a gente consegue vislumbrar as paradas. E aí, quem sabe, o tempo passa diferente pra gente também. Também. Tem algum assunto que você tá lendo ultimamente que tem te deixado com a pulga atrás do meio? Então, eu tô mergulhando na vida e obra desse Daniel Cocotello. Porque eu não conhecia esse cara, fui conhecer agora por causa desse documento aí de 2027. E ele... O ruim é que ele fala muito baixo nas entrevistas, é pra você ouvir, é chato. Entendi. Mas eu tô... Sabe o que você pode fazer?
Tem o Somebody aí? Então, o que dá pra fazer é o seguinte: tu pega o vídeo, e aí tem alguns serviços pela internet aí que você consegue extrair só o áudio, e aí tu joga ele no ChatGPT e pede pra transcrever. Dá uma anabolizada, né? Aí ele transcreve pra você, e você consegue ler. Não, vou te dar um macete melhor então. Você tá no YouTube ali, aí você clica em transcrição, você copia. Tem isso? Pô, lógico. Caralho, eu sou muito burro, mano. Não, aí você clica na transcrição, aí é uma maluquice total, porque o cara interrompe o outro, aí você fala assim, ajuste esse texto com início, meio e fim, fazendo as correções linearmente. Ou você pode fazer o prompt falando assim, qual o melhor prompt para pegar uma transcrição do YouTube? Isso daí eu uso direto. Meu irmão, não sei fazer o prompt para fazer isso aqui, ó. Qual que é? Assim. Aí o ChatGPT, tá bom, toma esse trabalho. Pô, clicou na transcrição, acabou. Você tá ali, pô. Aí você tem a transcrição com a numeração dos minutos, aí você clica para retirar a numeração. Você retira, copia o textinho, já era, vira um manda no ChatGPT. E... Mas o Daniel Cocotelo fala muito baixo. Então, mas eu tô assistindo. Ontem eu fui dormir escutando a entrevista com ele, acordei escutando a entrevista, então eu tô analisando porque quando ele falou que nas simulações que eles fazem sempre termina com um tirano do planeta Terra usando a inteligência artificial para dominar o mundo, e ele vem dos Estados Unidos e não da China, e ou ele é o CEO de uma empresa de tecnologia ou o presidente dos Estados Unidos, eu tô tentando entender por que ele falou isso. Então o que eu tô pesquisando agora é isso. Entendi. O IF mandou aqui, ó. Opa, com todo respeito ao professor, mas estudos genéticos com telômeros são feitos há muito tempo, principalmente na dermatologia. Muitas doenças são causadas por falhas nos telômeros. Independentemente da linguística ou linguagem, acho melhor verificar. Caralho, bicho. O que eu falei diferente disso? A gente meio que foi falando disso. Pô, mesmo, nota né? 10 aí pra você e pra mim, porque você falou a mesma coisa que eu falei. Cara, eu lembrei de uma cena que um professor, não vou falar quem é, que é um negócio mais chatinho, ele falou assim pra turma, cara, tava numa prova de concurso pra faculdade, pra nossa faculdade, pública, e o cara apresentou um trabalho, copiou o meu trabalho todo. Aí eu falei, e aí, você deu 0? Ele falou, não, dei 10, eu vou dar 0 pra mim mesmo. Então 10 pra ele, 10 pra mim, pô, a gente falou a mesma coisa. Tá aí um bom jeito de lidar com as paradas, gostei. 10 com louvor. Ai, meu Deus. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mão merreca, custa menos de R$8, irmão.